queridos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa videoaula, nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum, ou seja, como encontrar o MMC. Essa matéria ela é muito gostosinha de se fazer, é uma das minhas favoritas. Então, vamos estudar bastante, porque as avaliações já estão chegando. Então, mãos à obra, prestem bastante atenção e qualquer dúvida é só mandar pela agenda ou pelo fórum, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, tchau! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum. Esta matéria eu adoro e tenho certeza que vocês vão adorar também. Vamos lá? Então, agora, nós vamos começar a falar sobre o famoso MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum. Mas como é que eu vou calcular o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números? Bom, existem várias maneiras para se calcular o MMC. Nós vamos ver algumas delas, vamos ver exatamente 3 dessas maneiras. A primeira delas vai ser através da interseção do conjunto de múltiplos. E por este método, nós precisamos encontrar o conjunto dos múltiplos de cada um dos números que eu desejo. E depois eu vou observar e encontrar o menor múltiplo comum diferente de zero. Então, vamos ver agora o exemplo a seguir. Neste exemplo, eu preciso determinar o MMC entre os números 10, 12 e 15. Então, primeiro, eu vou fazer o conjunto dos múltiplos do 10. Então, observem aqui. Eu determinei o conjunto dos múltiplos do 10 e fui até o 120. Coloquei as reticências porque eu sei que esse tipo de conjunto ele é infinito. Agora, eu vou determinar o conjunto dos múltiplos do 12. Então, sempre começando pelo 0. E nesta vez eu fui até o 132. Coloquei as reticências. E, por fim, eu vou determinar o conjunto dos múltiplos de 15. Então, eu determinei aí, começando do 0, fui até o 150 e coloquei as reticências no final. Agora que eu já determinei o conjunto dos múltiplos de cada um dos números, eu vou determinar a interseção entre esses 3 tipos de conjunto. Então, o que quer dizer isso? Eu vou observar todos os números que são comuns aos 3 conjuntos de múltiplos. Então, vamos observar. O que nós temos em comum? Nós temos em comum o 0, nós temos em comum o 60, nós temos em comum o 120 e nós teríamos em comum depois o 180, enfim, nós iríamos andar de 60 em 60. Agora, vamos observar. Desse conjunto de interseção aí, eu vou ter o 0, o 60, o 120 e reticências, porque seria infinito. Agora, qual é o MDC entre 12, 15 e 10? É o 60. Por quê? Porque é o menor múltiplo comum diferente de zero. Então, o MMC entre esses 3 números é 60, ok? A segunda maneira de se encontrar o MMC entre 2 ou mais números é através da decomposição em fatores primos. Observe os passos para calcular o MMC decompondo os números em fatores primos. É bem fácil, mas preste atenção. Exemplo, vamos calcular o MMC de 20, 15 e 16. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é decompor esses números em fatores primos. Então, se eu fatorar o 12 em fatores primos, eu vou obter 2 vezes 2 vezes 5, ou seja, 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 1, porque o 5 só apareceu na decomposição uma única vez. Depois, eu vou fatorar o 15. Quando eu fatorar o 15, eu vou obter 3 vezes o 5, ou seja, 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Agora, eu vou fatorar o 16. Quando eu fatoro o 16, eu vou encontrar o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, ou seja, 2 elevado à quarta potência.
Primeiro passo, feito. Vamos agora ao segundo passo. O segundo passo diz que eu tenho que multiplicar todos os fatores primos, comuns e não comuns, considerados com seu maior expoente. Então, eu vou olhar ali, na minha decomposição em fatores primos, quais foram os fatores que apareceram. Bom, apareceram ali o 2, o 3 e o 5. Então, eu vou pegar esses 3 fatores. Agora, eu vou olhar qual é o maior expoente do 2, qual é o maior expoente do 3 e qual é o maior expoente do 5. Então, eu vou ver que vai ser 2 elevado à quarta potência, o 3 elevado a 1 e o 5 elevado a 1. Agora, vamos ao terceiro passo. O produto desses fatores é o menor múltiplo comum. Então, eu posso dizer que o MMC de 20, 15 e 16 é igual a 2 elevado à quarta potência, vezes o 3, vezes o 5, ou seja, vai ser 16 vezes 3 vezes 5, que vai dar 240. Então, o MMC entre esses 3 números é 240. Bem, agora nós vamos conhecer a terceira maneira que existe para que a gente possa encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2 ou mais números, que é através da decomposição simultânea em fatores primos. Na minha opinião, esta é a maneira mais fácil que nós temos para determinar o MMC entre 2 ou mais números, e vocês vão descobrir o porquê que eu gosto tanto desta maneira. Então, vamos lá. Observe os passos para calcular o MMC, decompondo os números em fatores primos simultaneamente. Nós vamos usar como exemplo o cálculo do MMC entre os números 30, 40 e 50. Então, o primeiro passo vai me dizer que eu tenho que colocar os números um ao lado do outro. Esses números serão separados por hífen, ou por vírgula, ou da maneira que vocês quiserem. Então, aqui, vamos botar os números. O 30 ao lado do 40, ao lado do 50. Agora, vamos ao segundo passo. No segundo passo, diz que eu devo colocar um traço vertical ao lado direito desses números. Então, vou colocar um traço vertical ali. O terceiro passo me diz que eu preciso fatorar esses números simultaneamente. Caso não tenha como dividir um deles, nós devemos repeti-lo. Então, nós vamos ver isso agora na prática. Então, vamos observar. 30, 40 e 50 são números pares. Então, os 3 são divisíveis por 2. Então, eu vou colocar o 2 ali e vou fazer. 30 dividido por 2 vai dar 15. 40 dividido por 2 vai dar 20. 50 dividido por 2 vai dar 25. Pronto, já dividi esses 3 números por 2. Agora, eu tenho 15, 20 e 25. Algum desses números ainda dá para dividir exatamente por 2? Sim, o 20. Então, eu posso colocar o 2 ali. Agora, 15 não dá divisão exata por 2. Então, o que eu vou fazer com esse 15? Muito bem, quem falou que eu vou repetir? Então, eu repito 15. O 20 dá divisão exata por 2? Dá. Então, eu vou fazer 20 dividido por 2, 10. Coloco 10 aqui, ó. Agora, o 25, ele dá divisão exata por 2? Não dá. Então, o que eu faço? Repito. Muito bem. Coloco o 25. Agora, eu tenho 15, 10 e 25. Algum desses 3 números é divisível por 2? Claro que sim. O 10 é divisível por 2. Então, eu vou continuar colocando aqui o meu fator primo 2. Então, vai ficar 15 dividido por 2 não dá divisão exata. Então, eu repito 15. Agora, 10 dá para dividir por 2, que vai dar 5. Coloco a resposta aqui. O 25 não dá divisão exata por 2, então eu vou repetir também. Coloco o 25 aqui. Agora, algum desses 3 números é divisível por 2? Não. Então, o próximo número primo é 3. Algum desses números é divisível por 3? Sim, o 15 é divisível por 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui do lado. 15 dividido por 3 vai dar 5. O 5 não dá divisão exata por 3, então eu vou repetir.
O 25 também não dá divisão exata por 3. O que eu vou fazer? Repetir. Muito bem. Agora, algum desses números dá divisão exata por 3? Não. Próximo número primo, 5. Então, vamos colocar o 5 aqui do lado e vamos dividir. 5 dividido por 5 vai dar 1. 5 dividido por 5 vai dar 1 também. 25 dividido por 5 vai dar 5. Agora, eu ainda tenho que dividir o 5 que está ali. Então, eu vou colocar o 5 aqui na minha coluna dos fatores primos e vou dividir. O 1, já cheguei nele, é só repetir. O outro 1 também é só repetir. E agora, 5 dividido por 5, 1. Pronto. Quando eu chego a tudo 1 ali no resultado, é hora de eu parar de fatorar. Acabou a minha fatoração. Então, vamos para o próximo passo. Eu tenho agora que multiplicar todos os fatores primos, ou seja, eu tenho que multiplicar 2 vezes 2, que vai dar 4. Agora, eu vou pegar 4 vezes 2, que vai dar 8. 8 vezes 3, que vai dar 24. 24 vezes 5, que vai dar 120, quase que eu engasguei. 120 vezes 5, que vai dar 600. Então, eu posso dizer que o MMC entre 30, 40 e 50 é igual a 600. Muito fácil. Esta é a maneira mais gostosinha de se fazer o MMC. E eu tenho certeza que vocês gostaram também. Nós já vimos que é muito fácil calcular o MMC e o MDC entre dois ou mais números. Mas como saber que operação usar em uma situação problema? Bom, nestes casos, nestes problemas envolvendo o MMC e o MDC, eu primeiro tenho que ler o enunciado com muita atenção e analisar para verificar que ideia que ele nos dá. Vamos observar os exemplos abaixo. No primeiro exemplo, vai dizer o seguinte: temos 3 pedaços de madeira, um medindo 2 metros, outro 4 metros e o terceiro com 6 metros. Queremos repartir essas madeiras em pedaços iguais e no maior tamanho possível. Qual será a medida de cada pedaço? Vamos observar que este problema nos dá a ideia de dividir, quando fala ali que quer repartir. Então, está me dando a ideia de dividir. Ele também nos traz a ideia de repartir em partes iguais, quando ele fala que ele vai repartir em pedaços iguais. E ainda nos dá uma terceira ideia, que vai dividir no maior tamanho possível. Então, quando ele nos dá esses tipos de ideia, este é um problema típico onde eu vou usar o máximo divisor comum, ou seja, o MDC. Então, para resolver esse problema, eu tenho que encontrar qual é o MDC entre 2, 4 e 6, ok? Vamos agora ao segundo exemplo. Presta atenção na diferença. Agora, tem aqui a seguinte situação. O paciente A toma um remédio a cada 8 horas e o outro paciente B toma um remédio de 6 em 6 horas. Ambos começaram a tomar o remédio meia-noite. Quando eles tomarão esse medicamento juntos novamente? Então, podemos identificar aqui as seguintes ideias. A primeira, a ideia de tempo, que o remédio é de 8 em 8 horas, o outro, o remédio é de 6 em 6 horas. Então, me deu a ideia de tempo. A segunda ideia que nos traz é o de coincidência, ou seja, ambos começaram a tomar o remédio na mesma hora. E a terceira ideia, e muito importante, é a ideia de que quando isso irá acontecer novamente. Então, nesse tipo de problema, eu vou usar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC. Essas dicas valem ouro, elas são muito importantes. Então, é só gravar essas dicas que vocês nunca mais vão errar os problemas envolvendo MMC e MDC. Agora eu quero ver se vocês realmente captaram
todas as dicas que foram dadas, hein? É hora de vocês fazerem todas as atividades que foram propostas para vocês no livro didático. Então, bons estudos e fiquem com Deus. Um beijo, tchau!